O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia às pressas. Foi uma verdadeira operação de guerra. Ontem, às 8 horas da noite, o presidente Lula estaria em reunião com os presidentes da Câmara e do Senado. E ele foi submetido a uma cirurgia às pressas em São Paulo, para tirar um hematoma, ou seja, um coágulo na cabeça intracraniana. E encontra-se nesse momento na UTI. Tudo nesse país é muito estranho. Lula é operado às pressas em São Paulo após sentir dor de cabeça. Eu já tive um problema muito similar a esse em 2017. Eu entrei com uma dor de cabeça aguda, fortíssima, vontade de você tirar a cabeça do pescoço. Foi me dado um analgésico, eu entrei para fazer a tomografia. Fizeram a mesma coisa. Só que dali, gente, eu já fui direto com urgência para a mesa de cirurgia. Como é que uma pessoa como um presidente da República sente isso? Aparece um hematoma na cabeça, um coágulo, onde ele tinha sofrido o hematoma, e ele simplesmente, ao invés de ser operado às pressas em Brasília, é transferido para São Paulo para fazer essa operação. Um paciente que chega com uma dor de cabeça fortíssima dentro do hospital, ele não tem tempo de pegar um avião para ir para um outro hospital, numa outra capital, e por mais rápido que seja uma operação de guerra feita às pressas, isso não demora menos de 2 horas, essa transferência e a chegada no outro local. E esse tempo é fundamental. O que realmente está acontecendo no país é algo que a gente precisa saber. Está aqui na coluna do Lauro Jardim do Globo. Cirurgia de Lula. Transferência para São Paulo foi uma operação de guerra. Com todo respeito, nossos deputados e os nossos senadores da oposição têm que apurar muito bem o que está acontecendo nesse país. Assessores próximos de Lula definiram como uma operação de guerra a transferência de Lula de Brasília para São Paulo para a cirurgia a que o presidente acaba de ser submetido no Hospital Sírio-Libanês. O procedimento foi o de drenagem de um hematoma. Uma operação de guerra no sentido da urgência, que tudo teve que ser feito para que Lula pudesse chegar a São Paulo o mais rápido possível para o procedimento. O presidente desembarcou na capital paulista às 23 horas de segunda-feira. Ele tinha acabado de fazer uma reunião com o presidente da Câmara e do Senado. A reunião se iniciou às 17 horas, 17h30. 8 horas da noite, nós estávamos entrando ao vivo dando a informação para vocês. Às 11 horas da noite, o presidente dá entrada em São Paulo. Existe algo que precisa ser muito bem contado para o Brasil. Olha só, o presidente desembarcou na capital paulista às 23 horas de segunda-feira. Estava acompanhado de Janja, que está com ele no hospital. Inicialmente, após sentir dor de cabeça, ainda durante o seu expediente no Palácio do Planalto, Lula foi levado ao Sírio de Brasília. Após alguns exames, eu sou médico e é impensável colocar alguém com hemorragia intracraniana em um avião, mesmo pressurizado. Está aqui o Aldo Mello. Obrigado, Aldo, pela sua declaração. Não existe. É você colocar o chefe maior do país num risco muito maior. Alguma coisa aconteceu. Ou ele já estava aqui em São Paulo quando sentiu essas dores e foi operado às pressas. Não é possível que nesse país não tenha um jornalista que presta mais para fazer esses questionamentos. Vão dar uma entrevista coletiva às 9 horas da manhã. Quem que vai dar essa notícia? Qual vai ser o médico que vai dizer? Porque o Hospital Sírio-Libanês de Brasília colocou o presidente da República em risco, é isso? Inicialmente, após sentir dor de cabeça, ainda durante seu expediente no Palácio do Planalto, Lula foi levado ao Sírio-Libanês de Brasília. Após alguns exames, foi decidida a sua transferência. A ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana. E uma pessoa com uma hemorragia, ao invés de ser operado, estancar, fazer a drenagem do sangue, coloca a pessoa num avião para São Paulo? De acordo com os médicos, é o resultado do acidente domiciliar sofrido em outubro no banheiro do Palácio do Alvorada. Quando ele teve a queda, evitou-se dele fazer uma viagem constrangedora, naquele caso lá do Maduro fazer parte dos BRICS com a Venezuela. Agora, no momento em que o país está vendo que as medidas não vão ser colocadas, que a articulação está travada, aparece essa questão.